Fala, meus amigos! Eu sou Diego Lameirão, eu sou perito criminal e aqui nesse canal nós vemos diariamente questões e mistérios que vão além da perícia, como filosofia, ciência, cinema e muitas outras questões que despertam a nossa mente e a nossa curiosidade. O policial sente medo? O policial pode sentir medo? O perito criminal sente medo? O perito criminal pode sentir medo? Essa é uma pergunta bastante interessante e eu vou abrir o leque aqui, abrir um pouco a nossa mente e responder primeiro de forma geral essa pergunta, levando vocês a alguns questionamentos, que são questionamentos que há muitos anos eu faço para chegar com essa linha de pensamento que eu tenho hoje. Eu acredito que seja muito importante para qualquer pessoa o fator medo. O medo, digamos assim, o medo tem uma escala de 0 a 10. Então, é muito importante você ter um fator medo, digamos assim, numa escala 5, uma escala 4, uma escala 6, beleza? Algo nesse sentido. Por quê? O medo, na minha visão, é um dos maiores mecanismos de defesa que a gente tem. Por que a gente acaba não fazendo alguma coisa? Porque a gente tem medo das consequências negativas que aquela coisa pode trazer para a gente. Então, a gente olhando inicialmente para o medo pode ser algo bastante interessante para nos proteger de qualquer perigo que nós encontramos no dia a dia. No caso de um perito ou de um policial, o medo pode ser bastante importante para ligar o alerta dele, principalmente quando a gente fala de zonas de alta periculosidade, que é o meu caso, por exemplo, que atuo como perito criminal aqui na Grande Rio, uma área com grupos paramilitares com armas pesadas, que toda atenção é muito importante. Então, o fator medo é muito importante nesse caso. Agora, vamos analisar a escala do fator medo de 0 a 10. Se o seu medo começa a ser 7, 8, 9 ou algo extremamente desesperador, como o nível 10, aí, conceitualmente falando, eu cheguei a uma conclusão que a gente pode classificar esse medo como, na verdade, um pavor. Então, o medo acaba se transformando em pavor. Quando o medo se transforma em pavor, seja lá numa escala 7, 8, 9 e, claro, na escala 10, aí aquele mecanismo de defesa pode ter um viés ao contrário. Então, você está numa zona de alta periculosidade aqui no Rio, começa o que a gente conhece popularmente no meio policial como barata voa, troca de tiros, tiro vindo de lá, tiro vindo de cá. Nesse momento, o fator medo, se transformado em um nível de pavor, isso pode ser extremamente perigoso para a tua segurança pessoal. Porque você pode, por exemplo, mais uma vez utilizando em termos policiais, colar as placas, ou seja, você se desesperar naquela situação, o que pode levar em perigo a sua própria integridade física e também dos colegas que estão ali com você. E isso, a nível global, a nível total, que eu digo, a nível de vida, o medo se transformar em pavor é algo extremamente perigoso e preocupante. Vamos dar um exemplo aqui para ilustrar essa situação a nível geral. 2 exemplos básicos. Se você não tem medo de nada, você vai saindo entrando numa região ou algo que vai trazer um perigo muito grande para a sua vida e isso pode acabar te prejudicando. Por exemplo, pessoas que gostam de esportes radicais, certo? E aí vamos supor que o cara vai cada vez mais tentando bater o recorde, fazendo coisas mais perigosas, ou até certas pessoas que estão aí no livro do Guinness, que fazem coisas extremamente perigosas, algumas delas, infelizmente, acabam perdendo a própria vida nessas questões. Isso é um exemplo disso. Você vai batendo o seu recorde, porque você não tem medo de nada, vai se superando até que isso um dia pode ser extremamente ruim para você. Ao contrário também, um pavor, por exemplo, alguém invade a sua casa, você tem que proteger a sua família. Se o seu medo se transformar em pavor, você não vai ter tempo hábil suficiente para raciocinar, para proteger você mesmo e aqueles que estão morando com você. Porque o seu medo transformou em pavor e você não consegue mais tirar razão dentro daquele ambiente. E isso a gente pode até estar ligado à inteligência emocional nossa, certo? A nossa capacidade de pensar e agir em ambiente de extrema emoção. Então, a dica que eu dou aqui com esse vídeo é: pegue aquilo que você tem mais medo e tente pelo menos diminuir o nível daquilo para que isso não afete algo no seu dia a dia, tá?
certo? E no caso do medo, em ambientes que trazem algo que seja extremamente preocupante para você, algo que você tenha muito medo de combater. Então, a dica que eu dou aqui com esse vídeo é: pega aquilo que você tem mais medo e tente pelo menos diminuir o nível daquilo para que isso não afete algo no seu dia a dia, tá? Não estou falando de algo extremamente perigoso, mas algo, por exemplo, que você, no seu dia a dia, que talvez esteja atrapalhando a sua rotina, diminua um pouco o nível do medo, mas nunca tire o medo total. O medo na dose certa, e a gente está falando aqui de escala de 0 a 10, eu sou de exatas, aí eu sempre tento transformar algo em um modelo matemático, mas é claro que isso não é uma ciência exata. Não tem como a gente medir isso de fato, é só uma exemplificação, nível 7, nível 8. É só você entender de uma forma geral um nível extremamente exagerado de medo e um nível extremamente pequeno de medo. Ah, eu quero ser policial, eu quero ser perito, mas eu tenho medo, eu tenho preocupação. Se você tem medo, não tem pavor, é mais fácil você conseguir mover essa reta, certo? É mais fácil você conseguir trazer um medo para um nível mais aceitável. Se você tem pavor de algo que te deixa assim, você não consegue nem pensar, e já fica mais difícil. Não que não seja impossível, mas se você tem pavor de sangue, pavor de cena de crime, pavor, tem muito medo, né, de barulho de tiro, você tem pavor e tal, essas coisas, todo mundo tem muito medo disso, mas assim, um nível realmente extremamente exagerado, aí de repente fique mais complicado você mover essa escala dessa régua de medo. Então, se isso tiver ao seu alcance, coisas que sejam o seu sonho ou coisas que atrapalham o teu dia a dia, tente simplesmente mover e conseguir controlar esse medo. Tem um filme muito interessante chamado de Babadook, que é um filme que mostra exatamente isso. Só que no caso desse filme, alerta, tá? Vou dar um pouquinho de spoiler aqui, caso você não queira ter spoiler, não diretamente, mas diretamente vai ter para o vídeo aqui. No filme Babadook, fala especificamente do monstro da depressão, mas o filme Babadook ele é brilhante por isso. Tem certas coisas que a gente vai conviver por resto da nossa vida. São coisas que inerentes a nós seres humanos, como uma depressão, como, por exemplo, o medo. Então, esse filme mostra que você não vai nunca conseguir tirar isso da sua vida, você vai conseguir manter isso controlado. E todo mundo tem um pouco disso, em algum sentimento na vida. Algo que vai te prejudicar, que você tem mais dificuldade de se controlar. A resposta não é que você vai tirar isso da sua vida, mas que você vai manter esse monstro adormecido e controlar. Controlar o seu medo, controlar, por exemplo, a sua depressão, controlar qualquer coisa ruim que te acompanhe no dia a dia para que você possa seguir a sua vida e ter uma vida vitoriosa, uma vida com conquistas, uma vida que você consiga ir e vir, uma vida que você consiga ir atrás dos seus sonhos. Beleza? Deixe aqui nos comentários o que você achou a respeito do tema do vídeo de hoje. Curte, compartilhe esse vídeo para que o canal possa crescer, esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Deixe sua opinião sobre o que eu falei aqui, se você concorda ou discorda. O canal é aberto aqui para a gente conversar, para a gente debater. Vai ser um prazer receber a opinião de vocês aqui. Beleza, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!